A chuva batia nas janelas do consultório médico com uma insistência que parecia ecoar o cansaço de Beatriz. Ela estava sentada na sala de espera, as mãos entrelaçadas no colo, observando as outras pessoas ao redor. Um casal de jovens que ria baixinho compartilhando fones de ouvido. Uma mulher grávida acariciando a barriga com ternura. Um senhor lendo jornal com óculos na ponta do nariz. Aos 59 anos, Beatriz Moreira havia aprendido a ocupar o menor espaço possível. Seus ombros curvavam-se levemente para dentro, como se quisesse se encolher, desaparecer. Usava um casaco bege sobre uma blusa também bege, calça marrom, sapatos sem salto. Cores que não chamavam atenção, cores que a tornavam invisível. O cabelo escuro, com fios grisalhos que ela não se preocupava. Olhos castanhos fundos, que já choraram tanto que pareciam ter esquecido como brilhar. Ela estava ali para uma consulta de rotina. Pressão alta, insônia. Dores nas costas que os médicos diziam ser tensão. Estresse, diagnosticavam com naturalidade, como se isso explicasse tudo. Como se o corpo não gritasse aquilo que a boca nunca soube dizer. Beatriz Moreira? Chamou a recepcionista. Ela se levantou devagar, pegando a bolsa gasta que estava ao seu lado. Antes que pudesse dar 2 passos, a porta do consultório se abriu e um homem saiu, quase trombando com ela. Desculpe, ele disse imediatamente, estendendo a mão para ampará-la pelo braço. Beatriz ergueu os olhos, surpresa. O toque dele foi breve, mas havia algo de gentil naquele gesto. Ela murmurou um tudo bem quase inaudível e desviou o olhar rapidamente, passando por ele em direção ao consultório. Mas enquanto caminhava pelo corredor, algo estranho aconteceu. Seu coração bateu de um jeito diferente. Não forte, não acelerado, apenas diferente. Como se acordasse de um sono muito longo. A consulta foi rápida. O médico ajustou a medicação, pediu novos exames, recomendou caminhadas. A senhora precisa se cuidar mais, disse ele sem erguer os olhos do computador. Beatriz assentiu em silêncio, pegou as receitas e saiu. Quando voltou a recepcionista para marcar o retorno, viu o homem de antes sentado novamente na sala de espera. Ele não estava lendo revista nem mexendo no celular. Apenas olhava pela janela, observando a chuva. Havia algo de melancólico em sua postura, mas também uma quietude que chamava a atenção. Ele devia ter uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos bem cortados, óculos de armação discreta, barba por fazer que lhe dava um ar de professor distraído. Vestia calça jeans escura, camisa azul clara e um suéter de lã cinza. Suas mãos grandes descansavam nos joelhos e havia um livro ao seu lado no assento. Beatriz terminou de marcar a consulta e se dirigiu à saída. Quando passou por ele, seus olhos se encontraram por um segundo. Ele sorriu, um sorriso pequeno, quase tímido, mas genuíno. Ela não sorriu de volta. Não soube como. Lá fora, a chuva havia diminuído para uma garoa fina. Beatriz abriu a sombrinha preta e começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus. O ar estava frio e úmido. Cheirava a terra molhada e asfalto. Ela puxou o casaco mais para perto do corpo. A vida de Beatriz era feita de trajetos assim: consultório médico, supermercado, igreja aos domingos. O pequeno apartamento no 3º andar de um prédio sem elevador, onde morava sozinha há 8 anos. 8 anos desde que Marcelo saiu. Não houve briga, não houve escândalo. Apenas um dia, ele chegou em casa, sentou-se na beirada da cama onde ela dobrava roupas limpas e disse: "Eu conheci alguém." Beatriz lembrava-se de ter parado, uma camiseta nas mãos, e olhado para ele sem entender. Como se ele tivesse falado em outra língua. "Alguém que me faz sentir vivo de novo." Ele continuou, e havia quase um pedido de desculpas em sua voz.
Você é uma boa pessoa, Bia. Mas nós viramos duas pessoas dividindo contas. Eu preciso de mais do que isso. Ela não perguntou quem era a outra. Não gritou, não chorou na frente dele. Apenas assentiu, como sempre fazia, e terminou de dobrar as roupas. 3 semanas depois, Marcelo estava morando com uma dentista de 42 anos chamada Vanessa. Loira, sorridente, cheia de vida. O tipo de mulher que usava roupas coloridas e ria alto em restaurantes. O divórcio foi rápido e prático. Ele ficou com a casa onde haviam morado por 26 anos. Ela ficou com metade do dinheiro da venda e alugou aquele apartamento pequeno, de 2 quartos, num bairro mais simples. Os filhos, Tiago, 33, e Camila, 30, ficaram do lado do pai. Não de forma declarada, mas de forma silenciosa. Visitavam Beatriz uma vez por mês, sempre com pressa. Traziam os netos por obrigação em aniversários. Ligavam no Dia das Mães e no Natal. Mas era Vanessa quem aparecia nas fotos da família no Instagram. Era Vanessa quem os filhos chamavam de madrasta querida. Era na casa deles, a casa que um dia foi de Beatriz, que aconteciam os churrascos de domingo, as festas de aniversário dos netos, as ceias de fim de ano. Beatriz havia se tornado uma nota de rodapé na própria história. Antes de continuar, deixa um like e me conta de onde você está me ouvindo. Isso ajuda demais. O ônibus demorou 20 minutos para chegar. Quando finalmente entrou, ele estava lotado. Beatriz segurou-se no corrimão de metal gelado, equilibrando-se entre outras pessoas que também voltavam do trabalho ou de compromissos. O cheiro de chuva, suor e perfumes baratos se misturava no ar abafado. Ela olhou pela janela embaçada, vendo a cidade passar desfocada. São Paulo na garoa era sempre um lugar melancólico. Edifícios cinzentos, trânsito lento, pessoas correndo com guarda-chuvas coloridos que eram as únicas manchas vivas naquele cenário de concreto. Eu não sou mais desejada, pensou Beatriz de repente, e a frase veio com a clareza cruel de uma verdade há muito tempo engolida. Não era apenas Marcelo que tinha parado de desejá-la, era o mundo inteiro. Ela havia se tornado invisível. As pessoas não a viam quando ela entrava numa sala. Garçons demoravam a atendê-la em restaurantes. Vendedoras em lojas a ignoravam para atender mulheres mais jovens. Ela não lembrava da última vez que alguém tinha olhado para ela com interesse. Com desejo. Com aquela centelha que diz, eu te vejo, eu te quero, você importa. Quando o ônibus finalmente chegou ao seu ponto, Beatriz desceu e caminhou as 3 quadras até seu prédio. A portaria era escura e cheirava a mofo. Ela subiu os 3 lances de escada devagar, sentindo peso nas pernas. Abriu a porta do apartamento e foi recebida pelo silêncio familiar. Silêncio que já não assustava mais, apenas se acomodava sobre ela como um cobertor velho. Tirou os sapatos. Pendurou o casaco molhado, guardou a bolsa. Ligou a televisão mais para ter ruído de fundo do que para assistir qualquer coisa. Preparou um chá de camomila e sentou-se no sofá puído, enrolando-se num chale de crochê que sua mãe havia feito anos atrás, antes de morrer. Foi então que as lágrimas vieram. Não foram lágrimas dramáticas. Foram lágrimas silenciosas, cansadas, que escorreram pelo rosto sem que ela fizesse esforço para segurá-las ou limpá-las. Chorando ali, sozinha, na luz fraca da sala, Beatriz sentiu o peso de todos os anos em que havia sido esposa dedicada, mãe presente, dona de casa exemplar, e mesmo assim não tinha sido suficiente. Onde foi que eu me perdi? Ela pensou, abraçando a xícara quente contra o peito. Quando foi que eu deixei de ser uma mulher e virei apenas uma função? O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Camila. Mãe, oi! A voz da filha soava apressada.
Olha, não vai dar pra ir aí no domingo, tá? O Pedrinho tá com um aniversário e a gente prometeu que ia. Tudo bem, Beatriz respondeu automaticamente, limpando as lágrimas com as costas da mão. A senhora tá bem? A voz tá estranha. Estou sim, filha. Só um pouco de resfriado. Ah, então se cuida, viu? Toma um chá. Ah, mãe, eu preciso desligar. O Pedro tá me chamando. Beijo. E desligou. Beatriz olhou para o telefone na mão por um longo momento. Depois colocou-o de lado e tomou mais um gole do chá, que já estava morno. A noite caiu lenta e úmida. Ela preparou um jantar simples: omelete, pão, chá. Comeu em frente à TV, assistindo a um programa de culinária sem realmente prestar atenção. Lavou a louça, organizou a cozinha, tomou banho. Quando finalmente deitou-se na cama, o travesseiro do outro lado continuava vazio, como estivera nos últimos 8 anos. Ela olhou para ele por um momento. Depois virou-se de costas e fechou os olhos. O sono não veio fácil. Nunca vinha. 3 dias depois, Beatriz estava no supermercado. Era uma quinta-feira à tarde, horário em que o lugar estava relativamente vazio. Ela empurrava o carrinho devagar pelos corredores, pegando os itens de sempre: arroz, feijão, legumes, frango. Nunca comprava demais. Cozinhar para uma pessoa só era um exercício de solidão. Estava no corredor dos pães quando viu um homem parado em frente às prateleiras de farinha, com expressão confusa. Ele segurava um papel na mão e olhava alternadamente para o papel e para as embalagens, como se estivesse decifrando um código. Beatriz ia passar direto quando reconheceu o perfil. Era o homem do consultório. Ele devia ter sentido o olhar dela, porque virou a cabeça e seus olhos se encontraram. O reconhecimento foi mútuo e imediato. "Olá", ele disse, com um sorriso surpreso. "A senhora do consultório, não é?" Beatriz assentiu, sentindo um calor estranho subir pelo pescoço. "Desculpe incomodar", ele continuou, olhando de novo para as prateleiras. "Mas por acaso a senhora entende de farinha? Minha filha me mandou comprar farinha de trigo tipo 1 e tem umas 10 opções diferentes aqui." Havia algo de desarmante em sua confusão genuína. Beatriz se aproximou um pouco, olhando para as prateleiras. "A tipo 1 é essa aqui", ela disse baixinho, apontando. "É a mais comum para pães e bolos." "Ah, obrigado." Ele pegou o pacote com um sorriso aliviado. "Eu sou péssimo com essas coisas. Minha filha está fazendo um bolo para o aniversário dela e esqueceu de comprar farinha. Ela mora comigo. E como eu estava vindo para cá mesmo..." Ele parou de falar abruptamente, como se percebesse que estava falando demais com uma desconhecida. "Desculpe, eu sou o Ricardo." Estendeu a mão. "Beatriz", ela apertou a mão dele brevemente. A palma era quente e seca. "Prazer, Beatriz." Houve um silêncio breve, não totalmente confortável, mas também não desconfortável. Ricardo colocou a farinha no carrinho dele e olhou para ela com curiosidade gentil. "A senhora vem sempre aqui?" "Às quintas, geralmente. Fica mais vazio." "Eu também." Ele riu baixinho. "Odeio supermercado lotado. Fico perdido no meio de tanta gente." Beatriz quase sorriu. "Quase. Bom." "Obrigada pela ajuda com a farinha", Ricardo disse. "E espero que esteja tudo bem com sua saúde." "Do consultório, digo." "Está, apenas rotina." "Comigo também." Ele hesitou, depois acrescentou. "Já que fazemos compras no mesmo horário, talvez a gente se encontre de novo por aqui." Não era exatamente uma pergunta, mas também não era apenas uma observação. Havia algo de expectativa naquelas palavras. Beatriz apenas assentiu e empurrou o carrinho para o corredor seguinte, o coração batendo daquele jeito estranho de novo. Enquanto terminava as compras, ela se pegou pensando nele. Na forma gentil como tinha falado. No jeito desajeitado como segurava o papel com a lista de compras. No sorriso que alcançava os olhos. "Não seja tola", repreendeu a si mesma. Ele foi apenas educado. Nada mais. Mas mesmo assim, quando passou pelo caixa e viu que ele estava 2 filas ao lado, e ele ergueu a mão num pequeno aceno, algo dentro dela, algo que estava adormecido há tanto tempo que ela nem lembrava que existia,
se mexeu levemente. Na semana seguinte, na quinta-feira à tarde, Beatriz voltou ao supermercado. Disse a si mesma que era apenas o dia habitual de compras, que não tinha nada a ver com a possibilidade de encontrá-lo de novo. Mas passou um pouco mais de tempo escolhendo a roupa, uma blusa azul claro em vez das cores neutras de sempre, e prendeu o cabelo de forma menos severa, deixando alguns fios soltos ao redor do rosto. Quando entrou no supermercado, seu coração estava acelerado, de um jeito que não sentia há anos. Ela pegou o carrinho e começou a caminhar pelos corredores, fingindo estar concentrada nas prateleiras, mas na verdade, procurando por ele. Encontrou-o no corredor dos laticínios, estudando embalagens de queijo com a mesma expressão confusa da semana anterior. Problemas com queijo agora? As palavras saíram antes que ela pudesse pensar, e imediatamente Beatriz sentiu o rosto esquentar. Ela nunca falava assim, nunca tomava iniciativa. Ricardo ergueu os olhos, surpreso, e então seu rosto se iluminou com um sorriso genuíno. Beatriz, ele disse, como se o nome dela fosse algo precioso. Sim, exatamente. Minha filha quer queijo parmesão de verdade, não ralado. Mas não sei qual escolher. Dessa vez ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, hesitante, mas foi um sorriso. Esse aqui é bom. Ela apontou para uma marca específica. E tem um preço razoável. Perfeita. Ele pegou o queijo. Acho que preciso começar a trazer você junto nas compras. Seria muito mais eficiente. Foi dito de forma leve, brincalhona, mas havia um convite implícito nas palavras. Beatriz sentiu algo se apertar no peito, metade medo, metade esperança. Sua filha mora com o senhor? Ela perguntou, surpreendendo-se novamente com a própria coragem. Mora. Ela tem 28 anos, trabalha com design gráfico em casa. Depois que minha esposa faleceu, há 5 anos, a Júlia ficou comigo. Acho que ela tinha medo de me deixar sozinho. Ele riu, mas havia uma tristeza suave naquele riso. E sinceramente, eu também tinha medo de ficar sozinho. Sinto muito. Pela sua esposa. Obrigado. Foi câncer. Rápido e cruel. Ricardo olhou para as próprias mãos. Mas ela partiu em paz, em casa, cercada por quem amava. Isso conta muito. Beatriz assentiu, sem saber o que dizer. E a senhora? Ele perguntou gentilmente. Mora sozinha? Moro. Sou divorciada há 8 anos. Filhos? 2. Mas eles vivem suas vidas. Ricardo pareceu entender tudo o que ela não disse. Havia conhecimento naqueles olhos castanhos claros. Uma compreensão que vinha de também ter conhecido a solidão. Olha, ele disse, depois de um momento. Eu sei que a gente mal se conhece, mas tem uma cafeteria aqui perto. Faz um café excelente e tem aqueles bolinhos de chuva. A senhora gostaria de tomar um café comigo, depois das compras? O tempo pareceu parar. Beatriz olhou para ele, para aquele homem que era praticamente um estranho, mas que a olhava com uma gentileza que ela não recebia há tanto tempo, e sentiu duas forças opostas batalhando dentro dela. O medo dizia, não, você não é mais uma mulher que toma café com homens. Você não é mais desejável, não seja ridícula. Mas algo mais profundo, algo que vinha de um lugar que ela achava que havia morrido, sussurrou. Por que não? Que mal pode fazer? Ela começou, a voz tremendo levemente. Eu gostaria sim. O sorriso de Ricardo foi como o sol rompendo nuvens. Ótimo. Termino minhas compras em 10 minutos e te encontro na saída. Beatriz assentiu, e eles se separaram, cada um indo para seu corredor. Enquanto terminava de pegar os últimos itens, Beatriz percebeu que suas mãos estavam tremendo. Ela parou no meio do corredor, fechou os olhos e respirou fundo. O que estou fazendo? Mas mesmo com o medo, mesmo com a voz cruel em sua cabeça, dizendo que ela era velha demais, invisível demais, irrelevante demais, ela foi até o caixa. Pagou as compras e caminhou até a saída. Ricardo já estava lá, esperando, e quando a viu,
Seu rosto se iluminou de novo. Pronta? Ele perguntou. Pronta, ela respondeu. E juntos caminharam pela tarde de quinta-feira em direção à cafeteria, enquanto algo dentro de Beatriz, algo que ela achava que estava morto e enterrado, começava a acordar devagar, assustado, mas ainda assim, vivo. A cafeteria era pequena e acolhedora, com paredes de tijolo à vista e mesas de madeira desgastada pelo tempo. Cheirava a café fresco e canela. Uma música instrumental tocava baixinho no ambiente, e havia apenas mais 3 pessoas ali. Um casal de idosos lendo jornal e uma moça jovem digitando no laptop. Ricardo escolheu uma mesa perto da janela, de onde podiam ver a rua movimentada. Ele puxou a cadeira para Beatriz antes de sentar-se, com um gesto antiquado que a pegou desprevenida. Marcelo nunca tinha feito isso. O bolinho de chuva aqui é famoso, Ricardo disse pegando o pequeno cardápio. Mas o bolo de fubá também é excelente, e os pães de queijo vêm quentinhos. Uma garçonete jovem se aproximou, sorrindo. Boa tarde, o que vão querer? Eu vou querer um café e bolinho de chuva, Ricardo disse. Beatriz? Ela hesitou, ainda não acostumada a ser vista, a ser incluída. Um chá de camomila, por favor. E um pão de queijo. Perfeito. A garçonete anotou e se afastou. O silêncio que se seguiu não foi confortável. Beatriz olhava para as próprias mãos sobre a mesa, sentindo-se exposta, inadequada. O que uma mulher de 59 anos fazia tomando chá com um homem que mal conhecia? O que ele esperava dela? O que ela esperava de si mesma? Beatriz, a voz de Ricardo era suave. Você parece tensa. Se preferir, podemos só tomar nosso café e ir embora. Não precisa ser nada além disso. Ela ergueu os olhos, surpresa com a delicadeza da observação. Desculpe, faz muito tempo que não faço algo assim. Algo como o quê? Tomar café? Tomar café com alguém, com um homem. Ela sentiu o rosto esquentar. Isso soa patético, não é? Não, Ricardo disse com firmeza. Não soa patético, soa honesto. A garçonete voltou com os pedidos, e por um momento eles se ocuparam mexendo açúcar no café, soprando o chá quente, pegando os guardanapos. Pequenos gestos que preenchiam o espaço enquanto procuravam o que dizer. Foi Ricardo quem quebrou o silêncio novamente. Posso te contar uma coisa? Ele perguntou, mordendo um pedaço do bolinho. Quando te vi no consultório naquela primeira vez, pensei, que mulher bonita. E depois pensei, que mulher triste. Beatriz ficou imóvel, a xícara de chá suspensa no ar. Eu não sou bonita, ela disse automaticamente, a voz baixa. Quem te disse isso? A pergunta veio tão direta, tão genuinamente curiosa, que Beatriz não soube como responder. Quem tinha dito? Ninguém tinha dito explicitamente. Mas Marcelo tinha dito quando parou de olhar para ela. Os filhos tinham dito, quando pararam de perguntar como ela estava. O mundo tinha dito cada vez que a ignorava, cada vez que olhava através dela como se fosse transparente. Ninguém precisa dizer, ela respondeu finalmente. Você só sabe, quando envelhece, quando vira invisível. Ricardo pousou o bolinho e se inclinou levemente para a frente, os olhos fixos nela com uma intensidade que a fez querer desviar o olhar, mas ela não conseguiu. Você não é invisível para mim, ele disse baixinho. As palavras pairaram no ar entre eles, carregadas de um peso que Beatriz não sabia como carregar. Ela sentiu os olhos arderem com lágrimas que lutou para segurar. O senhor não me conhece, ela sussurrou. Se conhecesse, então me deixa conhecer. Foi dito com tanta simplicidade, tanta sinceridade, que algo dentro de Beatriz rachou. Não quebrou completamente, ainda não, mas rachou o suficiente para deixar uma fresta de luz entrar. Eles conversaram por mais de 1 hora. Ricardo contou sobre sua vida. Tinha 64 anos, era engenheiro civil aposentado. Havia trabalhado por 30 anos numa empresa grande. Depois abriu seu próprio escritório de consultoria,
que tocava de casa. Falou sobre a esposa, Marina, com uma ternura que não carregava amargura, apenas saudade doce. Ela era enfermeira, disse ele, os olhos distantes. Cuidava de todo mundo, menos dela mesma. Quando descobrimos o câncer, já estava avançado. Foram 9 meses entre o diagnóstico e... Ele parou, respirou fundo. 9 meses de medo, esperança, desespero, amor. Tudo ao mesmo tempo. Deve ter sido muito difícil. Foi. Mas também foi bonito, de uma forma estranha. A gente aprende muito sobre amor quando enfrenta o fim dele. Marina me ensinou a não ter medo de sentir. Mesmo quando dói. Ele sorriu tristemente. Ela fez eu prometer que não ia me fechar, que ia continuar vivendo de verdade. E você conseguiu? Ricardo olhou para ela, depois para a xícara vazia de café. Estou tentando. Alguns dias são mais fáceis que outros. Foi a vez de Beatriz falar. Ela contou sobre o casamento com Marcelo, sobre como tinha sido boa esposa, boa mãe, boa dona de casa. Como tinha deixado a faculdade de letras no 3º ano para casar. Como tinha trabalhado como secretária por alguns anos até Tiago nascer. E depois nunca mais voltou. Eu me dediquei a eles, disse ela, girando a colher no chafrio. Achei que era isso que fazia uma mulher ser valiosa. Ser útil. Estar sempre disponível. Nunca reclamar. E o que você ganhava em troca? A pergunta era simples, mas Beatriz não tinha resposta. Ou tinha. E era uma resposta que doía demais para verbalizar. Segurança, eu acho, ela disse finalmente. Um lugar. Uma função. Mas não amor. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Beatriz sentiu as lágrimas finalmente transbordarem, silenciosas e quentes. Ela tentou limpá-las rapidamente, envergonhada, mas Ricardo estendeu o guardanapo através da mesa. Um gesto tão simples e gentil que a fez chorar mais. Desculpe, ela sussurrou. Isso é ridículo. Não é, ele disse com firmeza. Nada disso é ridículo, Beatriz. Ela limpou o rosto, respirou fundo, tentou se recompor. As outras pessoas na cafeteria não estavam prestando atenção, cada uma em seu próprio mundo. Era como se aquela mesa perto da janela fosse um universo separado, onde ela e Ricardo podiam ser vulneráveis sem julgamento. Quando Marcelo me deixou, ela continuou, a voz mais firme agora. Ele disse que eu era uma boa pessoa, como se isso fosse um consolo, como se boa pessoa significasse alguma coisa quando você não é desejada. Ele é um idiota. A franqueza fez Beatriz arregalar os olhos, e então, surpreendentemente, ela riu. Foi uma risada pequena, molhada de lágrimas, mas foi uma risada de verdade. Talvez, ela disse, mas ele não está errado. Eu não tenho nada de especial. Sou só uma mulher de 59 anos que mora sozinha e que ninguém vê mais. Ricardo ficou quieto por um longo momento, apenas olhando para ela. Depois se levantou, pegou a cadeira e a moveu para o lado da mesa onde Beatriz estava, sentando-se ao lado dela em vez de em frente. Me permite? Ele perguntou, estendendo a mão. Confusa, mas curiosa, Beatriz colocou a mão na dele. Ricardo a segurou com cuidado, como se segurasse algo precioso e frágil. Depois virou a palma de Beatriz para cima e traçou com o dedo as linhas da pele, devagar, observando. Estas mãos, ele disse baixinho, cozinharam milhares de refeições, limparam machucados, acariciaram febres, costuraram roupas, abraçaram filhos, escreveram listas de compras, cartas, lembretes. Estas mãos viveram. Beatriz estava paralisada, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvir. E este rosto, Ricardo continuou, erguendo os olhos para ela. Carrega histórias. Cada linha é uma memória. Cada sombra é um dia que você sobreviveu. E os seus olhos... Ele parou.
a voz ficando mais baixa. Os seus olhos têm a profundidade de quem sentiu de verdade, de quem amou, mesmo quando não foi amada de volta. Por favor, pare, Beatriz sussurrou, mas não puxou a mão. Por quê? Porque você está sendo gentil, e eu não sei lidar com gentileza, não mais. Então aprende de novo. Ele apertou a mão dela suavemente. Me deixa te ensinar. Beatriz fechou os olhos e mais lágrimas escorreram. Mas dessa vez ela não sentiu vergonha. Sentiu algo diferente. Algo parecido com alívio. Quando saíram da cafeteria, já estava escurecendo. As luzes da rua acendiam uma a uma, e o ar estava fresco e limpo depois da chuva da manhã. Ricardo insistiu em carregar as sacolas de compras de Beatriz junto com as dele até o ponto de ônibus. Eles caminharam devagar, sem pressa, em silêncio confortável. Quinta que vem? Ele perguntou quando chegaram ao ponto. No supermercado? Quinta que vem, ela confirmou. E havia um sorriso pequeno em seus lábios. E depois, se você quiser, a gente pode tomar café de novo. Ou chá, ou água, ou ar. Tanto faz, ele riu. Eu só quero te ver de novo. O ônibus de Beatriz chegou antes que ela pudesse responder. Ricardo ajudou a colocar as sacolas dentro. E quando ela já estava subindo os degraus, ele disse: Beatriz? Ela olhou para trás. Você é desejada. Pode não acreditar ainda, mas você é. O ônibus arrancou antes que ela pudesse responder. Mas Beatriz ficou parada no corredor por um momento, segurando-se no corrimão, o coração em tumulto. Desejada. A palavra ecoava em sua mente, estranha e familiar ao mesmo tempo, como uma língua que ela tinha esquecido como falar. As semanas seguintes criaram um ritmo. Quinta-feira virou o dia sagrado. Beatriz acordava mais cedo, escolhia a roupa com mais cuidado. Nada ousado, mas talvez uma cor menos neutra. Um colar simples, um batom suave. Ia ao supermercado no horário combinado. Encontrava Ricardo no corredor combinado e juntos faziam as compras conversando sobre coisas pequenas e coisas grandes. Depois, sempre à cafeteria. Ali, sentados à mesma mesa perto da janela, eles desdobravam suas vidas um para o outro como quem abre cartas antigas. Ricardo contava sobre a infância no interior, sobre o pai severo e a mãe carinhosa, sobre como tinha conhecido Marina numa festa de São João e soubera imediatamente que ia casar com ela. Beatriz falava sobre a mãe que costurava para fora e o pai que bebia demais. Sobre como tinha amado a escola, os livros, a literatura. Como sonhava em ser professora, talvez escritora. Como Marcelo tinha aparecido na vida dela quando ela tinha 22 anos, bonito, seguro, promissor. E como o casamento tinha parecido a escolha certa, a escolha segura. Você se arrepende? Ricardo perguntou numa dessas tardes. Beatriz pensou antes de responder. Realmente pensou. Não dos meus filhos. Nunca. Mas me arrependo de ter desaparecido. De ter deixado que a Beatriz que lia poesia e sonhava alto virasse só a esposa do Marcelo, a mãe do Tiago e da Camila. Como se eu não tivesse nome próprio. Você tem nome próprio, Ricardo disse. Beatriz significa a que traz felicidade. Você pesquisou? Ela perguntou, surpresa e tocada. Pesquisei, ele admitiu sem vergonha. Queria saber mais sobre você, sobre quem você é, além de tudo que te fizeram acreditar que você era. Se essa história está tocando seu coração, deixe um like. Isso mostra que vale a pena trazer mais histórias assim para você. Foi na quinta-feira, Beatriz tinha começado a contar, que Ricardo a convidou para jantar. Não num restaurante, ele disse rapidamente, vendo a hesitação no rosto dela. Na minha casa. A Júlia vai estar fora no fim de semana, visitando uma amiga em Campinas. Eu pensei que a gente podia ter um jantar de verdade, sem pressa, sem garçonete, só nós dois. Beatriz sentiu o medo antigo voltar.
apertando o peito. Eu não sei se... Sem pressão, Ricardo interrompeu gentilmente. Se você não quiser, tudo bem. A gente continua com nossas quintas-feiras. Eu gostaria de cozinhar para você. De ter mais tempo contigo sem sentir que o ônibus vai chegar a qualquer momento. Ela olhou para ele, para aquele homem que tinha entrado em sua vida de forma tão inesperada, que havia de uma forma que ninguém mais via, que falava com ela como se suas palavras importassem, como se ela importasse. Sábado? Ele perguntou, a voz tremendo levemente. O rosto de Ricardo se iluminou. Sábado. 7 horas? 7 horas. Beatriz gastou o dia inteiro de sábado em pânico. Abriu o armário 5 vezes, olhando para as roupas sem graça, sem vida. Tudo era marrom, bege, cinza, preto. Nada combinava com o que ela estava sentindo. Aquela mistura estranha de medo e expectativa e algo perigosamente parecido com esperança. Às 2 da tarde, fez algo que não fazia há anos. Saiu para comprar uma roupa nova. Entrou em 3 lojas antes de finalmente encontrar um vestido que não a fazia sentir ridícula. Era simples, azul marinho, com mangas 3/4 e um corte que valorizava o corpo sem ser revelador. Comprou também uma echarpe leve com detalhes dourados. Em casa, tomou um banho demorado, passou creme nas mãos, nos braços, no rosto. Soltou o cabelo, que tinha crescido um pouco nas últimas semanas, e o escovou até brilhar. Colocou uma maquiagem discreta, um pouco de base, blush, máscara de cílios, batom suave. Quando se olhou no espelho, quase não se reconheceu. Não estava diferente exatamente. Estava apenas presente, visível. O endereço de Ricardo era num bairro de classe média, mais bonito que o dela. A casa era térrea, com um pequeno jardim na frente e uma varanda acolhedora. Beatriz tocou a campainha às 7 em ponto, o coração disparado. Ricardo abriu a porta e ficou parado por um segundo, apenas olhando para ela. Você tá linda, ele disse simplesmente. Obrigada, ela sussurrou, sentindo o rosto esquentar. Ele a guiou para dentro. A casa era aconchegante, cheia de livros, plantas e fotos de família nas paredes. Cheirava a alho, azeite e ervas frescas. O cheiro de comida sendo feita com cuidado. Vinho? Ricardo ofereceu, mostrando uma garrafa aberta na bancada da cozinha. Só um pouco. Beatriz nunca tinha bebido muito, mas naquela noite precisava de coragem líquida. Ele serviu 2 taças e brindaram, os olhos se encontrando por cima do cristal. Ao encontro de pessoas quando menos esperamos, Ricardo disse. Ao acaso que nos traz o que precisamos, Beatriz completou. O jantar foi simples e perfeito. Ricardo tinha feito risoto de fungo, salada de rúcula com tomates cereja e parmesão. E de sobremesa tinha comprado um petit gâteau numa confeitaria, que ele jurou ser a melhor da zona oeste. Eles comeram devagar, conversando, rindo. O vinho deixou Beatriz mais relaxada, mais solta. Ela se pegou falando sobre coisas que nunca tinha falado com ninguém. Sobre como tinha se sentido grávida do primeiro filho, sobre o medo de não ser boa mãe suficiente, sobre a solidão de estar casada, mas sozinha. Ricardo ouvia tudo com uma atenção que a fazia sentir importante. Ele fazia perguntas, não para julgar, mas para entender, e compartilhava suas próprias vulnerabilidades em troca, sobre como tinha se sentido perdido depois que Marina morreu, sobre as noites em que acordava esperando encontrá-la ao lado, e a cama vazia o machucava de novo. Você ainda ama? Beatriz perguntou suavemente. Sempre vou amar, Ricardo disse. Mas o amor não some só porque a pessoa some. Ele se transforma, vira gratidão, memória, lição, e deixa espaço para novos amores, se a gente permitir. E você está permitindo? Ricardo colocou o garfo de lado e olhou para ela, os olhos sérios e cheios de algo que Beatriz não soube nomear. Estou, ele disse. Beatriz, eu sei que a gente se conhece há pouco tempo. Sei que você traz feridas que ainda estão cicatrizando. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Quando eu olho para você, eu vejo uma mulher incrível.
forte, mesmo achando que é fraca, bonita, mesmo achando que não é, cheia de vida, mesmo achando que a vida passou. Beatriz sentiu as lágrimas virem de novo, mas dessa vez não tentou segurá-las. Eu não sei como fazer isso, ela confessou. Como me abrir de novo, como confiar, como acreditar que alguém pode me querer de verdade. Ricardo se levantou e veio até o lado dela, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Ele pegou as mãos de Beatriz entre as suas, segurando-as com firmeza e cuidado. Então vamos devagar, ele disse. No seu tempo, no seu ritmo, sem pressão, sem expectativas. Só deixa eu ficar perto. Deixa eu te mostrar, dia após dia, que você merece ser vista, ser querida, ser desejada. Desejada, ela repetiu a palavra, como se testando o sabor. Desejada, ele confirmou, e havia uma intensidade em seus olhos que a fez tremer. Seu desejo acorda tudo em mim, Beatriz. Tudo que eu achei que estava morto. Você me faz querer viver de novo, de verdade. Ela o olhou. Aquele homem ajoelhado na frente dela, segurando suas mãos como se fossem o tesouro mais precioso. E algo dentro dela, algo que estava trancado há tanto tempo, finalmente começou a ceder. Eu tenho medo, ela sussurrou. Eu sei, eu também tenho. E se eu não for suficiente? Você já é mais do que suficiente. Beatriz fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livres agora, e permitiu-se, pela primeira vez em anos, acreditar. Nem completamente, não ainda, mas o suficiente para dar o próximo passo. Quando abriu os olhos, Ricardo ainda estava ali, esperando, paciente e presente. Fica comigo hoje, ela disse, a voz mal mais que um sussurro. Só fica, sem nada além disso. Só fica. Eu fico, ele prometeu. Pelo tempo que você quiser. E ali, naquela cozinha iluminada por uma luz suave, com o cheiro de risoto ainda no ar e o gosto de vinho nos lábios, Beatriz permitiu-se ser segurada. Não possuída, não tomada, mas segurada, gentil e firmemente por alguém que a via, por alguém que a desejava, por alguém que a escolhia. E pela primeira vez em 8 anos, ela não se sentiu invisível. Eles se mudaram para a sala, onde Ricardo acendeu a lareira. As chamas dançavam suaves, lançando sombras douradas nas paredes, cheias de livros. Beatriz estava sentada no sofá, os sapatos deixados de lado, os pés encolhidos sob o corpo. Ricardo trouxe uma manta de lã e a cobriu com cuidado antes de sentar-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Você lê muito? Beatriz perguntou, olhando para as estantes que cobriam uma parede inteira. Leio. É minha forma de viajar sem sair de casa, ele sorriu. E você? Ainda gosta de literatura? Ela hesitou. Parei. Não sei quando exatamente. Acho que quando os meninos eram pequenos e eu tinha tanto a fazer que ler virou luxo. E depois nunca mais voltei. Como se tivesse perdido o direito. Você não perde o direito de gostar de coisas, Ricardo disse suavemente. Só esquece por um tempo. Mas está tudo ainda aqui. Ele tocou de leve o peito dela, sobre o coração. Esperando que você se lembre. Beatriz olhou para a mão dele, grande e calejada, descansando por um segundo sobre seu coração. E depois ele a retirou, respeitoso. Mas o calor ficou. Me conta uma coisa que você amava, Ricardo pediu. Algo que te fazia sentir viva quando era mais jovem. Ela pensou, vasculhando memórias que pareciam de outra vida, de outra pessoa. Poesia, ela disse finalmente. Eu lia muita poesia. Cecília Meirelles, Drummond, Fernando Pessoa. Tinha um caderno onde copiava os versos que me tocavam. Decorava alguns. Recitava sozinha no meu quarto. Recita um pra mim. Agora? Ela arregalou os olhos. Eu nem lembro mais. Tenta. Beatriz fechou os olhos, procurando nas gavetas empoeiradas da memória. E então,
como um milagre pequeno, as palavras vieram. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Sua voz tremeu um pouco, mas não quebrou. Cecília Meirelles. Quando abriu os olhos, Ricardo a olhava com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Admiração, talvez. Ou algo mais profundo. Você é poeta, ele disse baixinho. Mesmo sem escrever, mesmo sem ler. Você carrega poesia em você, Beatriz. Eu não que poema, na forma como escolhe as palavras, na forma como olha para as coisas. Tem poesia em você. Ele se aproximou um pouco. E eu queria muito conhecer essa poeta. Beatriz que existia antes de ser esposa, antes de ser mãe. A Beatriz que era só Beatriz. Eu não sei se ela ainda existe. Existe. Eu vejo ela quando você sorri de verdade, quando esquece de se encolher. Quando fala de coisas que ama, mesmo achando que não pode amar mais nada. O fogo crepitava. A noite lá fora estava silenciosa. Apenas o som distante de carros passando e o vento nas árvores. Ali dentro, naquele casulo de luz e calor, Beatriz sentiu algo dentro dela ceder mais um pouco. Posso te fazer uma pergunta? Ela disse, reunindo coragem. Qualquer uma. Por que eu? Você poderia estar com alguém mais jovem, mais bonita, menos quebrada. Ricardo ficou quieto por um longo momento, como se pesando as palavras com cuidado. Quando Marina morreu, ele começou lentamente. Eu achei que tinha morrido junto. Passei 2 anos apenas existindo. Acordava, trabalhava, cuidava da Júlia, dormia. Repetia, não sentia nada de verdade. Era como se tivesse desligado a parte de mim que conseguia sentir qualquer coisa além de dor ou vazio. Ele olhou para o fogo, os olhos distantes. Naquele dia no consultório, eu vi você. E algo em mim acordou. Não foi atração física, embora você seja muito bonita. E não adianta balançar a cabeça assim. Foi algo mais profundo. Reconhecimento, talvez. Eu olhei para você e vi alguém que estava tão perdida quanto eu. Tão sozinha quanto eu. Tão cansada de carregar peso sozinha quanto eu. Ele virou-se para ela, pegando sua mão. Você me pergunta por quê? Eu te pergunto, por que não? Você acha que juventude é sinônimo de profundidade? Que beleza artificial é mais valiosa que beleza real? Que alguém sem cicatrizes é mais digna de amor que alguém que sobreviveu a batalhas? Beatriz sentiu as lágrimas descerem de novo. Eu escolho você, Ricardo continuou. Sua voz firme, mas tão terna. Porque quando eu olho para você, eu vejo coragem. Vejo uma mulher que foi quebrada e continua de pé. Vejo alguém que amou sem ser amada e ainda tem amor para dar. Vejo anos de sacrifício, de doação, de entrega e vejo beleza. Tanta beleza que às vezes dói olhar. Ricardo. E quando você diz não sou mais desejada, ele levou a mão dela aos lábios, beijando de leve os nós dos dedos. Eu quero te mostrar o quão errada você está. Seu desejo, Beatriz, seu simples desejo de viver, de tentar de novo, de estar aqui hoje comigo, mesmo morrendo de medo. Isso acorda tudo em mim. Tudo. Beatriz soluçou, não de tristeza, mas de algo que ela não sentia há tanto tempo que mal reconhecia. Alívio. O alívio de ser vista, de ser escolhida, de ser desejada não apesar de quem era, mas exatamente por quem era. Ricardo a puxou para mais perto, e ela se deixou ir, encostando a cabeça no ombro dele. Ele a abraçou, um abraço que não pedia nada, que não exigia nada, que apenas oferecia conforto e presença. Eu tenho tanto medo, ela confessou contra o peito dele. Medo de acreditar e perder de novo. Medo de me abrir e ser rejeitada. Medo de que você veja quem eu realmente sou e perceba que não valho a pena. Então vamos ter medo juntos, ele disse, a voz reverberando no peito.
Mas não vamos deixar o medo decidir por nós. Eles ficaram assim por um longo tempo, apenas abraçados, ouvindo a respiração um do outro e o crepitar do fogo. Não havia urgência, não havia expectativa. Apenas dois seres humanos feridos, encontrando conforto um no outro. Quando Beatriz finalmente ergueu a cabeça, seus olhos encontraram os dele. E algo passou entre eles. Uma promessa silenciosa, um entendimento profundo. Ricardo levantou a mão devagar, dando-lhe todo o tempo do mundo para recuar, e tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, traçando a linha do maxilar, a curva da bochecha, o contorno dos lábios. Posso? Ele sussurrou. Ela sabia o que ele estava pedindo. E pela primeira vez em anos, em vez de medo ou dúvida, Beatriz sentiu apenas desejo. Puro, simples, assustador e maravilhoso. Sim, ela sussurrou de volta. O beijo foi lento, cuidadoso, cheio de ternura. Não tinha nada de desesperado ou apressado. Era o beijo de duas pessoas que tinham vivido demais, perdido demais, e agora finalmente encontravam algo precioso que queriam proteger. Quando se separaram, Beatriz estava chorando de novo, mas sorrindo também. Eu não lembrava, ela disse, rindo entre as lágrimas. Não lembrava que podia ser assim. Como? Gentil, bonito, real. Ricardo limpou as lágrimas dela com o polegar, sorrindo também. A gente pode ter isso, ele disse. Se você quiser. Sem pressa, sem pressão. Só isso. Nós dois. Descobrindo juntos. Eu quero, ela disse. E dessa vez não houve hesitação na voz. Eu quero muito. Os meses seguintes foram de descoberta. Beatriz aprendeu que era possível recomeçar. Que 59 anos não eram o fim, mas talvez um novo começo. Que o corpo podia sentir prazer de novo, ternura de novo, desejo de novo. Ricardo tinha paciência infinita. Nunca apressou, nunca exigiu, nunca assumiu. Cada passo era dado junto, com consentimento e cuidado. Ele a cortejava como se fossem adolescentes. Flores deixadas na porta do apartamento dela. Bilhetes escritos à mão. Ligações só para ouvir a voz dela antes de dormir. Eles estabeleceram rituais. Quinta-feira continuava sendo o dia do supermercado e da cafeteria. Mas agora havia também sábados de jantar na casa dele. Domingos de caminhada no parque. Quartas-feiras de cinema. Ricardo a apresentou à filha numa tarde de domingo. Júlia era uma moça bonita, de sorriso fácil e olhos inteligentes. Ela abraçou Beatriz com genuína afeição. Meu pai não parava de falar de você, disse ela sorrindo. E agora eu entendo por quê. É muito bom conhecê-la finalmente. O prazer é meu, Beatriz respondeu, tocada pela calorosa recepção. Apresentar Ricardo aos filhos foi mais complicado. Tiago foi educado, mas distante quando ela finalmente reuniu coragem para convidá-lo para um café e contar que estava namorando. Ele deu os parabéns de forma automática. Perguntou algumas coisas básicas sobre Ricardo, mas estava claro que não tinha interesse real. Camila foi pior. Ficou visivelmente incomodada. Mãe, a senhora não acha que... Bom, não acha que é meio cedo? Ela disse, mexendo na colher do café com desconforto. Cedo? Beatriz repetiu, confusa. Filha, faz 8 anos que seu pai e eu nos separamos. Sim, mas sei lá. É estranho pensar na senhora com outra pessoa. O que Camila não disse, mas Beatriz entendeu, era: é estranho pensar em você como uma pessoa com desejos. É estranho pensar em você como alguém além de nossa mãe. Doeu. Mas Ricardo estava lá quando ela voltou para casa. E ele a segurou enquanto ela chorava e disse: eles vão precisar de tempo. Mas isso não muda nada entre nós. Você não precisa da aprovação deles para viver sua vida. E ele estava certo. Beatriz começou a fazer escolhas para si mesma. Pequenas no começo. Deixou o cabelo crescer um pouco mais, comprou roupas em cores que gostava.
começou a ler de novo, comprando livros em sebos e passando as tardes de terça na biblioteca do bairro. Depois, escolhas maiores. Inscreveu-se num curso online de literatura brasileira. Começou a escrever. Primeiro apenas diários, depois pequenas crônicas sobre a vida, o amor, o recomeço. Ricardo lia tudo e dizia que ela devia publicar, que o mundo precisava daquelas palavras. Ela ria e dizia que ele era tendencioso, mas guardava os textos com cuidado, como quem guarda sementes para plantar quando a primavera chegar. A vida não ficou perfeita. Tiago e Camila continuaram distantes, visitando esporadicamente, sempre com pressa. Marcelo enviou uma mensagem fria quando soube do namoro, algo sobre "espero que seja feliz". Havia dias em que a solidão antiga voltava, em que as vozes cruéis em sua cabeça diziam que ela não merecia aquilo, que era tarde demais, que Ricardo ia acordar e perceber o erro. Mas nesses dias, Ricardo estava lá. E quando ele não estava fisicamente, estava uma ligação de distância. E Beatriz aprendeu algo fundamental, que o amor não era a ausência de medo ou dúvida, mas a coragem de continuar apesar deles. Foi numa noite de inverno, quase um ano depois daquele primeiro encontro no supermercado, que tudo mudou de novo. Eles estavam na casa de Ricardo, na varanda, embrulhados em mantas, bebendo chocolate quente e observando as estrelas. Júlia tinha se mudado 3 meses antes, para morar com o namorado, e Ricardo tinha convidado Beatriz para jantar como sempre. Mas dessa vez, quando a noite avançou, ele perguntou se ela queria ficar. "Ficar?" Ela perguntou. "Dormir aqui, comigo. Não precisa ser nada além disso. Só, não quero que você vá embora ainda. Quero acordar e você estar aqui." Beatriz olhou para aquele homem bom, gentil, paciente que a tinha visto quando o mundo inteiro olhava através dela, e sentiu certeza. "Eu fico", ela disse. Aquela noite foi de ternura absoluta. Ricardo a segurou como se ela fosse algo precioso. Beijou cada cicatriz, visível e invisível. Sussurrou palavras de adoração que a fizeram chorar de gratidão e desejo. E Beatriz, pela primeira vez na vida, permitiu-se ser amada. Não como função, não como utilidade, mas como mulher, como pessoa, como ela mesma. Quando a luz da manhã entrou pela janela, ela acordou com o braço de Ricardo em volta da cintura, o rosto dele enterrado em seu cabelo. Ela ficou imóvel por um momento, apenas sentindo o calor dele, a respiração regular, o peso reconfortante do braço, a absoluta sensação de pertencimento. "Bom dia", Ricardo murmurou, ainda sonolento. "Bom dia", ela sussurrou de volta. Ele a puxou mais perto, beijando o ombro dela. "Como você se sente?" Beatriz pensou na pergunta. Realmente pensou. E percebeu que pela primeira vez em décadas, a resposta era simples e verdadeira. "Feliz", ela disse. "Eu me sinto feliz." 3 meses depois, Ricardo fez uma proposta. Não era de casamento. Não ainda. Ambos concordavam que não havia pressa. Mas era para que ela se mudasse para a casa dele. "Você tem seu apartamento se quiser seu espaço", ele disse. "Mas eu quero acordar com você todos os dias. Quero tomar café junto. Quero dividir o dia a dia, o comum, o mundano. Quero construir uma vida contigo, Beatriz." Ela disse sim sem hesitar. A mudança foi gradual. Algumas roupas primeiro, depois livros, depois móveis que ela amava. Tiago e Camila foram informados por telefone e reagiram com educação gelada. Mas Beatriz, pela primeira vez, não se curvou à desaprovação deles. Não pediu permissão. Não se desculpou por ser feliz. Júlia ajudou na mudança, trazendo caixas e papel de embrulho, rindo e contando histórias. Ela e Beatriz tinham desenvolvido uma amizade genuína. E Júlia frequentemente dizia que nunca tinha visto o pai tão feliz.
A vida na casa foi encontrando seu ritmo. Ricardo trabalhava no escritório em casa pela manhã. Beatriz ia à biblioteca, fazia seu curso online, escrevia suas crônicas. À tarde, cozinhavam juntos. Ele ensinando receitas, ela trazendo temperos e histórias da família. À noite, liam lado a lado no sofá, ou assistiam a filmes antigos, ou simplesmente conversavam por horas. Faziam amor com frequência. E cada vez era uma redescoberta. Ricardo era atencioso e apaixonado, e Beatriz aprendeu que o corpo não tinha data de validade, que o desejo não morria aos 40, 50, 60, que intimidade podia ser construída, não apenas encontrada pronta. Discutiam às vezes pequenas coisas como todos os casais. Ele deixava toalhas molhadas na cama. Ela esquecia de desligar luzes. Mas mesmo nas brigas havia respeito, e eles aprenderam a pedir desculpas de verdade, a ouvir de verdade, a crescer juntos. Aconteceu alguma coisa pesada e Beatriz chegou próximo. Quando chegou, Camila estava sentada na sala, os olhos vermelhos. Tiago estava lá, também, o que deixou ainda mais preocupada. Quando chegou, Camila estava sentada na sala, os olhos vermelhos. Tiago estava lá também, o que a deixou ainda mais preocupada. Aconteceu alguma coisa? Beatriz perguntou, sentando-se. Mãe, Camila começou, a voz trêmula. Eu preciso pedir desculpas. Beatriz piscou, surpresa. Desculpas? Por tudo. Pela forma como te tratei depois do divórcio. Por ter ficado do lado do papai sem nem perguntar o seu lado da história. Por ter te julgado quando você começou a namorar o Ricardo. Por ter te feito sentir que você não tinha direito de ser feliz. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Camila. Eu terminei com o Pedro, ela continuou. Ele estava tendo um caso há meses. E quando eu descobri, quando senti aquela dor, aquela humilhação, eu lembrei da senhora. Lembrei de como você deve ter se sentido quando o papai fez a mesma coisa. E eu percebi que nunca te perguntei como você estava. Nunca te apoiei. Só te abandonei. Beatriz sentiu as próprias lágrimas virem, mas segurou a mão da filha. Filha, não, mãe, deixe eu terminar. Camila limpou o rosto. Eu visitei a senhora no apartamento novo há algumas semanas, com o Ricardo. E eu vi como ele olha para a senhora, como ele te trata, como você sorri de um jeito que eu nem lembrava que você sabia sorrir. E eu percebi que a senhora merecia isso. Sempre mereceu. E eu sinto muito, tanto por ter demorado tanto para ver. Tiago, que tinha estado quieto, finalmente falou. Eu também, mãe. Eu fui covarde. Foi mais fácil ficar do lado do pai, porque ele tinha a casa grande, a vida confortável. Mas você é a mais forte de todos nós. E eu demorei muito para reconhecer isso. Beatriz abriu os braços e seus 2 filhos adultos se jogaram neles como faziam quando eram crianças. E ali, abraçados, os 3 choraram. Por todo o tempo perdido. Por todas as mágoas acumuladas. Mas também pela possibilidade de recomeço. Não consertou tudo instantaneamente. Havia muita cicatrização ainda por fazer. Mas era um começo. Um começo real. Quando Beatriz voltou para casa naquela noite e contou para Ricardo, ele a segurou apertado e disse: Você merece isso. Merece ser vista por eles também. Merece ter sua família de volta. Eu já tenho uma família, ela disse olhando para ele. Você, Júlia, e agora talvez meus filhos de novo. Eu construí uma família do zero, Ricardo. E ela é bonita. Passaram-se mais 3 anos gentis e cheios. Beatriz tinha agora 64 anos. E a mulher que olhava para ela do espelho era irreconhecível da que chorava sozinha naquele apartamento vazio anos atrás. O cabelo estava mais grisalho, mas ela usava com orgulho. O rosto tinha mais linhas, mas cada uma contava uma história
que ela não tinha vergonha de carregar. O corpo havia mudado, mas era um corpo que era tocado com amor, que dava prazer e recebia prazer, que dançava na cozinha enquanto cozinhava e que caminhava pelo parque todos os domingos. Ela tinha publicado um pequeno livro de crônicas. Uma editora independente que Ricardo conhecia tinha se interessado. Não foi best-seller, mas vendeu o suficiente para uma segunda edição. Recebia e-mails de mulheres dizendo que as histórias as tinham tocado, que elas tinham visto suas próprias vidas refletidas naquelas páginas. Tiago e Camila visitavam regularmente agora. Traziam os netos, que chamavam Ricardo de Vovô Ricardo, e adoravam quando ele os levava para andar de bicicleta. As festas de família aconteciam na casa dela e de Ricardo, churrascos no jardim, aniversários, feriados. Marcelo tinha aparecido num desses churrascos, trazido por Tiago. Foi estranho no começo, mas Beatriz descobriu que não sentia mais nada além de indiferença gentil. Ele era apenas o pai de seus filhos, não mais o homem que tinha o poder de feri-la. Júlia tinha casado e estava grávida do primeiro filho. Beatriz estava ansiosa para ser avó de coração, como Júlia a chamava. Ricardo tinha pedido ela em casamento num dia comum de terça-feira, enquanto tomavam café na varanda. Sem pompa, sem grande gesto, apenas: "Casa comigo, Beatriz. Oficialmente. Quero que você seja minha esposa. Quero usar aliança e dizer para o mundo inteiro que você é minha e eu sou seu." Ela tinha dito sim entre lágrimas e risos. O casamento foi pequeno, no jardim da casa, com apenas família próxima e amigos queridos. Beatriz usou um vestido simples, creme, com flores no cabelo. Ricardo chorou quando a viu descendo os poucos degraus da varanda em direção a ele. E quando disseram sim, foi com a certeza de quem já tinha construído toda uma vida juntos, e agora apenas a estava celebrando. Numa manhã de inverno, 5 anos completos desde aquele primeiro encontro no consultório médico, Beatriz acordou antes de Ricardo. Ela saiu da cama devagar, colocou o roupão e foi para a varanda com uma xícara de café quente. O jardim estava coberto de geada, brilhando sob a luz suave da manhã. Pássaros cantavam nas árvores. O mundo estava acordando devagar, sem pressa. Beatriz segurou a xícara com as 2 mãos, sentindo o calor contra as palmas, e olhou para trás. Não apenas para os 5 anos com Ricardo, mas para toda a jornada. Para a mulher que tinha sido, para a mulher que tinha deixado de ser, para a mulher que tinha renascido. Ela pensou naquela noite, tantos anos atrás, quando tinha chorado sozinha no sofá e pensado: "Eu não sou mais desejada." E agora, parada ali na varanda, com o sol nascendo e a vida inteira pela frente, ela sorriu. Porque tinha aprendido uma verdade fundamental. Ela sempre tinha sido desejável. Sempre tinha sido digna de amor. Sempre tinha sido suficiente. Só tinha precisado de alguém que enxergasse. E mais importante ainda, tinha precisado aprender a enxergar a si mesma. Ricardo apareceu atrás dela, abraçando-a por trás, o queixo no ombro dela. "Em que você está pensando?" ele murmurou, a voz ainda rouca de sono. "Em como eu sou sortuda." Ela disse simplesmente. "Nós somos sortudos", ele corrigiu, beijando a curva do pescoço dela. E era verdade. Eles eram sortudos. Não porque a vida era perfeita. Não era. Havia contas a pagar, corpo que doíam, preocupações com saúde, o passar inevitável do tempo. Mas havia amor, havia companheirismo, havia alguém para acordar ao lado, havia mãos para segurar no escuro, havia risadas compartilhadas e lágrimas enxugadas, e refeições feitas juntos, e livros lidos em voz alta e planos para o futuro. Havia vida, vida de verdade. Não sobrevivência, mas vida vivida plenamente, com todos os seus altos e baixos, suas alegrias e tristezas, suas surpresas e rotinas.
Beatriz virou-se nos braços de Ricardo, olhando para aquele rosto que conhecia tão bem agora. Cada linha, cada marca, cada expressão. Te amo, ela disse, simples e verdadeiro. Te amo, ele respondeu, beijando-a gentilmente. E enquanto ficavam ali abraçados, com o sol subindo lentamente no céu e o dia se abrindo à frente deles, cheio de possibilidades, Beatriz soube que tinha encontrado o que sempre tinha procurado sem saber. Um lar. Não um lugar, mas uma pessoa. Não perfeição, mas pertencimento. Não o fim da história, mas o começo de um capítulo inteiramente novo. E se você está aí, ouvindo esta história e sentindo que seu coração bateu mais forte, que algo dentro de você reconheceu a dor de Beatriz, ou a esperança que Ricardo trouxe, então deixa eu te dizer uma coisa. Essa história não é só dela. Ela pode ser sua também. Porque nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para ser vista. Nunca é tarde demais para ser amada. E nunca, jamais, é tarde demais para se permitir ser desejada. Não apesar de quem você é, mas exatamente por causa de quem você é. Você tem cicatrizes? Elas contam sua história. Você tem rugas? Elas são mapas de risadas e lágrimas. Você tem medo? É sinal de que você está viva e se importa. Você acha que passou seu tempo? O tempo não passa, ele apenas transforma. E você pode se transformar junto. Então, se essa história te tocou, se ela acendeu uma pequena chama de esperança em algum lugar dentro de você, deixa um like aqui embaixo. Comenta de onde você está me ouvindo. Que idade você tem? Se você também está recomeçando ou sonhando em recomeçar. Porque essas histórias são para você. Para te lembrar que você não está sozinha. Que existem milhares de mulheres por aí, vivendo jornadas parecidas. E que todas nós merecemos ser vistas, amadas, desejadas. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. E mais importante, acredite. Acredite que sua história também pode ter um novo capítulo. Um capítulo bonito. Um capítulo cheio de amor. Porque se Beatriz conseguiu, você também consegue. E quem sabe, talvez seu Ricardo esteja por aí, esperando te encontrar no lugar mais inesperado, no momento mais improvável, para sussurrar que seu desejo acorda tudo nele. Tudo.